5, 4, 3, 2, 1. Jesus Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. E hoje nós estamos vivendo a solenidade da ressurreição, o domingo da Páscoa do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos remete, e é extraído de João 20, de 1 a 9. Nós estamos celebrando juntos a Páscoa do Senhor. É como o salmista diz: este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. É o Salmo 117. E é com imensa alegria, as alegrias eternas, que celebramos nesse dia santo, a ressurreição do Divino Salvador. Minha gente, hoje a Terra celebra o evento mais importante de ontem, de hoje e de sempre: a ressurreição do Senhor. A ressurreição do Senhor Jesus, o autor da vida, nos dá uma nova e eterna vida, a vida do céu. A morte verdadeira que Jesus continua para nós como uma doce lição de uma introspecção de amor. E não é difícil de compreender. A sua ressurreição, minha gente, confirma todas as suas palavras e ensinamentos, e será sempre um consolador mistério, isto é, um fato que ultrapassa toda a compreensão racional e apenas apreendido pela fé. A ressurreição, minha gente, deve ser entendida como um ponto fundamental de nossa fé cristã. Por isso, eu quero já acolher o nosso querido arcebispo, Dom Manuel Delson, que nesse domingo de Páscoa está comigo e você, em todo o estado da Paraíba, aqui pela Band Arapuã, em todo o mundo, pelos mais de 400 mil inscritos no canal do YouTube da Consolação, e também pelo Instagram do Padre Santos, mais de 1 milhão de pessoas. Juntos com a Rádio Consolação 92.3 FM, vamos acolher o nosso arcebispo. Seja bem-vindo, Dom Delson. A paz e a misericórdia para o Senhor. A paz na misericórdia, Padre Sandro e todos que nos acompanham. Depois da nossa peregrinação quaresmal, da vivência do mistério da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, chegamos ao domingo de Páscoa, domingo de alegria, domingo de experimentarmos a vitória do Filho de Deus sobre o pecado e sobre a morte, e a humanidade recebe esse grande presente da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que para nós dá um sentido todo especial à nossa existência. O que seria de nós se não fosse a ressurreição de Jesus Cristo e a nossa ressurreição? Mas depois da paixão do Senhor, seu corpo foi colocado no sepulcro. E um grande silêncio invadiu o mundo. Depois que os próprios soldados oficiais romanos reconheceram que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, porque aquele acontecimento fenomenal da sua morte, em que um raio separou a terra, houve como que um grande terremoto abalando todas as estruturas da terra, e aí se constatou realmente que se tratava da morte do Filho de Deus. E iniciou-se um grande silêncio pelo sábado, né? Sexta-feira à tarde e à noite, sábado, o dia todo, e na noite do sábado, portanto, na vigília pascal, a experiência da ressurreição. O Evangelho de João coloca que Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, e o túmulo ainda era escuro, a pedra tinha sido retirada e estava o túmulo vazio.
a experiência do túmulo vazio. O Senhor não está no túmulo. Mas aí ela comunicou aos outros discípulos, Simão Pedro e o outro discípulo, que normalmente a gente se refere a esse outro discípulo como a João, foram correndo ao túmulo. E aí eles constataram o que Maria Madalena tinha dito. E o discípulo mais novo correu mais, porque era mais novo. Pedro foi mais devagar, porque era mais idoso. Esta é uma constatação. A outra constatação é o discípulo amado. Ele correu porque amava mais, então foi mais veloz. A força do amor é capaz de dar um dinamismo interior àquele que está buscando a verdade. Mas João não entrou no túmulo, esperou Pedro chegar, e quando Pedro chegou, aí constatou, ele também entrou e viu as coisas como Maria Madalena tinha dito. E é muito importante que o discípulo amado, que não era Pedro, ele viu e acreditou. Aí a experiência do Cristo ressuscitado, a experiência da ressurreição é uma experiência de fé. E o discípulo amado viu e acreditou. E compreendeu então as Escrituras que falavam da ressurreição, somente a partir da experiência de fé, à luz da Sagrada Escritura, que o discípulo acreditou. E para nós que sabemos da ressurreição, depois vão chegar as aparições, e aí os discípulos foram formulando na sua mente e no seu coração todas aquelas convicções que Jesus Cristo já havia anunciado e que eles não tinham entendido até então. Para nós que vivenciamos a Quaresma, a Semana Santa, na expectativa da celebração da Páscoa, queremos também que aconteça em nós esse sentido bonito da Páscoa, a passagem de Jesus na nossa vida. Assim como o anjo de Deus passou nas casas dos israelitas e poupou a vida daqueles que eram assinalados com o sangue do Cordeiro, também nós, que somos marcados pelo sangue de Jesus Cristo, pela água do batismo, e somos alimentados pela Eucaristia, nós nos abrimos à experiência pascal de vida nova e de ressurreição. A fé cristã, ela repousa sobre o fato da ressurreição de Jesus Cristo. E São Paulo chegou a dizer: se Jesus Cristo não ressuscitou, a nossa fé seria em vão. Não teria sentido ter fé se não houvesse a ressurreição. A ressurreição, portanto, transforma a nossa realidade, muda a expectativa. Se a expectativa humana terminava com a morte, agora a experiência cristã nos diz que depois da morte vem a ressurreição. Isso muda completamente a nossa concepção sobre a realidade humana. A realidade humana, ela tem a parte biológica, que nascemos, crescemos e morremos. Mas temos a realidade espiritual, que permanecemos como
pessoas e permanecemos para a vida eterna em Deus. A ressurreição se dá, portanto, nessa transformação espiritual da vida nova que nos é dada em Cristo Jesus. Aquilo que Jesus Cristo disse na cruz para o bom ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus assinalando que depois da morte vem o paraíso, vem a ressurreição para aqueles que nele acreditam. E nós acreditamos em Jesus Cristo e acreditamos neste grande evento que é a ressurreição. Se tudo o que aconteceu com Jesus Cristo, se ele não tivesse ressuscitado, hoje nós não falaríamos mais de Jesus como falamos. Não vivemos na presença de Deus, a palavra de Deus e tudo aquilo que ele deixou para nós. Se ele não tivesse ressuscitado, tudo estaria desaparecido. A partir da experiência dos primeiros cristãos, a experiência dos discípulos de Jesus Cristo, a fé transmitida pelos apóstolos, nós somos alimentados por esta tradição rica, maravilhosa da fé na ressurreição de Jesus Cristo. E neste domingo de ressurreição, nós devemos tão somente abrir o nosso coração e, cheios de alegria, proclamar que Jesus Cristo vive, que ele ressuscitou e nós vivemos nele. Nós vivemos no Filho de Deus. A nossa fé, ela é um renascer permanentemente a partir da graça do Filho de Deus que opera na nossa vida. Portanto, agora vamos iniciar uma caminhada pascal de 50 dias até Pentecostes, aprofundando em cada liturgia, em cada momento das nossas celebrações, a experiência do encontro com o ressuscitado, a experiência do encontro com o Filho de Deus, que é Deus conosco, que vive em nós e entre nós, Deus que ressuscitou e permanece conosco. A nossa alegria reside justamente nisso, sabermos que Deus ressuscitado continua conosco. O Emmanuel, Deus conosco. É isso mesmo, Nelson, eu estou impressionado, porque nesse domingo, como o senhor comentou tão bem, Pedro veio atrás, porque já era de idade, e João, que era mais novo, o discípulo do coração, ele vem correndo. Mas ele não entra no túmulo, ele espera Pedro chegar, que é o respeito à igreja. Interessantíssimo isso. Por isso que nesse domingo de Páscoa, a primeira leitura extraída de Atos 10, de 34 a 37, 43, fala do querigma, do anúncio primordial de toda a pregação da igreja. Conforme as Escrituras, Jesus é ungido de Deus, fala a missão, mas ele sofre a rejeição, ele sofre a morte. Deus, contudo, concede-lhe a ressurreição dos mortos, tornando o Senhor e juiz diante de todos esses acontecimentos. Interessante porque os discípulos, eles fazem um convite à conversão. Esse querigma é o proclamarmos em cada Eucaristia. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Fundamental deste querigma emergente é muito atual. Jesus passou pelo mundo fazendo bem e curando a todos os que estavam com o demônio, porque Deus estava com ele. E Jesus venceu a morte, porque passou pelo mundo fazendo bem e curando os que estavam com o demônio. E Jesus não viveu para si, mas para os outros, sempre guiado pela graça de Deus. O que é que o senhor pode partilhar, Dom Nelson,
dessa primeira leitura tão interessante, que já é proclamada em cada liturgia, essa citação dessa primeira leitura. A leitura dos Atos dos Apóstolos nos coloca uma síntese magnífica feita pelo apóstolo Pedro. Pedro toma a palavra e diz, recordando tudo o que havia acontecido com Jesus, o que ele fez na Galileia, na Judeia, no batismo pregado por João, como ele foi ungido de Deus pelo Espírito Santo com poder, um homem cheio de sabedoria, curou os doentes, libertou aqueles que eram oprimidos pelo demônio, porque Deus estava com ele, ele ia dispensando as graças divinas e fazendo o bem a todos. E os apóstolos, nós de São Pedro, falando dele e dos outros companheiros, nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus, em Jerusalém, e eles o mataram pregando numa cruz. Essa é a síntese que São Pedro faz. E Deus concedeu a Jesus, o seu Filho, o poder da ressurreição. Ressuscitou ao terceiro dia. E aí os apóstolos são testemunhas da ressurreição, aqueles que Jesus mesmo escolheu, que estavam com ele, e aqueles que comeram e beberam com Jesus, aqueles que participaram da Eucaristia, da última ceia, em que Jesus tomou o pão, abençoou e deu para eles para comer, para rememorar a sua memória. A mesma coisa, o cálice, distribuindo o vinho. Este é o vinho do meu sangue que será derramado. Então, Pedro faz essa síntese bonita para testemunhar que Jesus havia ressuscitado e que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. E que tudo que aconteceu na Sagrada Escritura, dos profetas, testemunhando aquilo que o Filho de Deus viria a realizar. O profeta, a profecia na Sagrada Escritura se refere sempre ao Messias, ao Filho de Deus. E o apelo forte desta pregação de Pedro é: todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Que maravilha esta afirmação do apóstolo Pedro para nos ajudar a confiar no poder divino que é dado para nós, esse poder que nos liberta do pecado. Então, crendo em Jesus, somos perdoados dos nossos pecados. A experiência pascal que nós celebramos durante o tríduo pascal é a experiência de acolhermos esse dom tão precioso de Jesus Cristo que se dá para nós, para a nossa vida e para a nossa salvação. Crer em Jesus é tomar uma decisão de acolher a sua palavra e de seguir os seus ensinamentos. Crer em Jesus é ser capaz de mudar a própria vida, conformar a própria vida no discipulado do Senhor. É nos tornar verdadeiros discípulos do Senhor. Assim, é aquele que é perdoado dos pecados. Experimenta uma grande alegria, e a grande alegria reside nisto de nos tornar discípulos do Senhor. O que nós podemos fazer, porque Deus nos perdoa, porque Deus nos ama, porque Deus nos redime, porque Deus nos salva, é propagar por todo mundo
essa grande graça, esse grande dom de Deus para nós. E se nós proclamamos o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da vida e da salvação, é porque experimentamos na nossa vida. Vivemos o mistério pascal, renascemos como pessoas novas em Jesus Cristo, pelo batismo, pela nossa fé, pela Eucaristia que nos alimenta, pela palavra de Deus que nos ilumina. Se nós trilhamos este caminho, somos capazes de transmitir aos outros. E dizendo de outro modo, somos habilitados a comunicar aos outros a palavra de Deus, como Pedro fez. Pedro, com a sua fraqueza, com as suas limitações, foi capaz de negar 3 vezes, quando Jesus estava sendo preso, arrastado de um lugar para o outro, e encontraram Pedro e diziam: esse é um deles. E Pedro dizia: eu nem conheço esse homem, eu não sei quem ele é, eu não sei do que vocês estão falando. E depois Pedro chorou amargamente pela sua negação, pela sua fraqueza, pelo seu pecado. Pedro era um que queria logo tomar a frente para resolver as coisas do seu jeito. E o jeito que Jesus Cristo escolheu para Pedro foi que ele passasse por essa experiência amarga da negação. E por isso o choro, o arrependimento. Mas Jesus olhou para Pedro com muito amor e lhe perdoou. E Pedro depois, juntamente com os outros, vai crescendo na sua identificação com o Filho de Deus e termina a sua vida também ele morrendo, sendo martirizado pela fé, pelo testemunho do Cristo vivo e ressuscitado. Nós vivemos neste mundo que nem todos acreditam em Jesus Cristo, aliás, uma boa parte não acredita em Jesus Cristo. Cresce cada vez mais o número daqueles que não acreditam, mas nós somos convidados a sermos testemunhas de Jesus Cristo, a professarmos a nossa fé, a vivermos o ensinamento do Filho de Deus e, como igreja, irmos fomentando neste mundo essa fé para que ela vá chegando a outras pessoas. Sabemos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu por todos, que Deus quer a salvação de todos, mas é muito importante que sejamos coerentes na nossa fé, que sejamos testemunhas da fé. Aliás, quando se fala de martírio, o martírio é o testemunho por excelência. Aquele que é capaz de dar a vida professando a sua fé, indo até as últimas consequências. E nós devemos professar a nossa fé e darmos testemunho nas coisas simples, nas coisas pequenas, na caridade, no trabalho pelo bem, no tratamento fraterno, solidário e respeitoso para com os esquecidos da nossa sociedade, os idosos, as crianças, os pobres, os abandonados. É essa atenção da igreja, a atenção dos discípulos de Jesus Cristo a esses irmãos, a essas irmãs, que se constitui o testemunho permanente da igreja e o sinal mais eficaz, mais eloquente de que Cristo continua vivo em nós, Cristo ressuscitou e está presente em nossa vida, e por isso nós somos capazes de agir com generosidade, com misericórdia, com caridade, porque é o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado que nos impulsiona para viver e testemunhar. Então, de Atos dos Apóstolos,
essa pregação de São Pedro é fantástica e ela, além de sintetizar e dizer em poucas palavras tudo o que Jesus Cristo fez e realizou, e Deus, por isso, porque ele foi fiel ao Pai, o Pai o ressuscitou. E ressuscitado, ele comunica a nós a sua força. Mas é necessário que a nossa fé em Jesus Cristo seja verdadeira. Crendo, teremos os pecados perdoados e teremos também a capacidade de proclamarmos que Ele continua vivo, o Evangelho da esperança, e que também, assim, vamos dando testemunho da ressurreição, do ressuscitado na nossa vida, na nossa história, no nosso ambiente comunitário. É isto que o apóstolo Pedro tentou suscitar, aquelas multidões que o escutavam e o escutavam com grande alegria e satisfação. É isso mesmo, Dom Delson. E é por isso que, a partir, tão interessante cada colocação que o senhor fez, que a segunda leitura de hoje, extraída de Colossenses 3, de 1 a 4, interessante porque São Paulo, minha gente, apresenta como um ponto de partida e base da vida cristã a união com Cristo ressuscitado, na qual o cristão é introduzido pelo batismo. Ao ser batizado, o fiel católico morreu para o pecado e renasceu para uma vida nova, que terá a sua manifestação gloriosa quando ultrapassarmos pela morte as fronteiras da nossa finitude em concreto. Isso implica, minha gente, despojar-nos lá do homem velho por uma conversão nunca acabada e revestir-nos cada vez mais profundamente da imagem de Cristo, que forma e nos identificamos com Ele pelo amor e pela entrega. O que é que o senhor pode falar, Dom Delson, dessa interessantíssima segunda leitura nesse domingo de Páscoa? A segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. São Paulo agora nos faz refletir sobre o valor da ressurreição. Se nós ressuscitamos com Cristo, devemos ter um comportamento que corresponda à ressurreição. Diz ele: esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Se ressuscitamos com Cristo, temos vida nova em Cristo, devemos nos voltar para as coisas do alto, para as coisas de Deus, e não estarmos presos às coisas terrenas, passageiras, efêmeras, da vaidade humana, do egoísmo. Portanto, a vida nova dos ressuscitados é uma vida que corresponde à graça divina. Nos voltarmos para as coisas celestes, buscando aquilo que é de Deus, porque o verdadeiro cristão, seguidor de Jesus Cristo, morre para as coisas deste mundo e vive agora uma vida, diz São Paulo, escondida em Cristo. O que é esta vida escondida em Cristo? A vida mergulhada em Cristo. A vida que se identifica com a própria vida de Cristo. Por isso nós sabemos da relatividade das coisas desse mundo. Como tudo aqui é relativo, é efêmero, passageiro. Por isso devemos usar as coisas desse mundo sabendo que elas são a si mesmas, passageiros. O que é definitivo é estar em Deus. O que é definitivo vem de Deus. Por isso devemos nos voltar para Deus, buscar as coisas celestes, as coisas do alto, aquilo que está em Cristo Jesus. Então, Cristo, que é a nossa vida, quando Ele aparecer, o triunfo dele
também será o nosso triunfo. Então, nós apareceremos com ele revestidos da glória de Cristo. A coerência do discurso de Paulo é muito interessante. Se vivemos com Cristo, vamos participar da vida de Cristo. A vida de Cristo é a vida celeste. Por isso devemos nos voltar para as coisas do alto. E aí, quando chegar o nosso tempo e quando Cristo aparecer, ele vai nos revestir da sua glória, que nós mais esperamos na eternidade participarmos da glória de Jesus Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, temos um bonito programa para esse tempo pascal. E o programa é este, como diz São Paulo, nos voltar para as coisas do alto, para as coisas celestes, para aquilo que é de Cristo. Vejo que isso não é tão simples e não é tão fácil. Quando nós estamos no mundo, presos às coisas do mundo, temos dificuldade de nos voltar para as coisas de Deus, de encontrarmos tempo e espaços na nossa vida para vivermos na presença de Deus, fazendo as coisas que agradam a Deus, cumprindo os seus mandamentos e sendo instrumento de Deus para as outras pessoas. Podemos realizar tudo isso se nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo. Queremos ser pessoas novas, renascidas em Cristo, ressuscitadas, portanto, depois da grande celebração do Tríduo Pascal. Então, busquemos pela via da caridade, pela via da compreensão, pela via do perdão, da fraternidade, nos colocarmos ao lado dos nossos irmãos, principalmente daqueles que mais precisam, porque é isto que conta diante de Deus. É um sinal, uma manifestação de que nós estamos preocupados com as coisas celestes, é sabermos administrar bem aquilo que temos, compartilhando com os outros, com os que precisam, com os que mais necessitam. A palavra de Deus nos ajuda a irmos pouco a pouco nos desapegando das coisas dessa vida, porque sabemos que as coisas desse mundo são passageiras. O definitivo, o absoluto não está aqui. O definitivo está lá em cima, nas coisas celestes, em Cristo. E o que Jesus Cristo pede de nós é que usemos bem as coisas desse mundo, na fraternidade, na solidariedade, na partilha, e nesse momento que estamos vivendo de muitas dificuldades no campo político mundial, com guerras, com tarifários e com a inflação tendendo a aumentar, com o custo de vida cada vez mais alto, e esta situação termina pesando mais para os mais pobres, os mais fracos. Daí a necessidade e a urgência da compaixão, da solidariedade, de sermos capazes de abrir mão de certas coisas para ajudarmos aqueles que mais precisam. Tenhamos consciência de que muita gente está passando graves dificuldades neste momento. Tenhamos consciência de que é momento de partilharmos, de distribuirmos com aqueles que precisam o alimento, cestas básicas, e darmos atenção àqueles que nós podemos fazer alguma coisa por eles. É assim que nós vamos vivenciar nesse tempo pascal
o sentido da ressurreição de Cristo. Ele deu a vida por nós, ele ressuscitou para que nós ressuscitemos com ele. Ressuscitar com Jesus Cristo significa crer em Cristo. E quem acredita nele faz as coisas que ele deixou para fazermos. E as coisas mais preciosas que Jesus Cristo nos pede para fazermos está neste nível da caridade, da compreensão, do perdão, da solidariedade, da fraternidade. O egoísmo não conta, o individualismo não conta, é a abertura fraterna de uns para com os outros. É aquilo que nós aprendemos na Quinta-feira Santa, na missa do lava-pés, do serviço, lavar os pés do outro, dar atenção ao outro, cuidado, carinho. E Jesus Cristo, Mestre e Senhor, nos deu o exemplo para que façamos a mesma coisa. Crer no ressuscitado é crer em Jesus Cristo, que nos ensinou estas coisas. É praticar as coisas que ele nos ensinou. E é bonito e emociona ver a atitude de Jesus lavando os pés dos discípulos, que nós reproduzimos no rito do lava-pés. Mas é um ensinamento precioso para nós do serviço ao outro. Lava o pé do irmão, aquele que serve, aquele que é capaz de tirar alguma coisa de si mesmo para oferecer ao outro, aquele que é capaz de compartilhar com aquele que precisa o pão de cada dia, a veste que o outro precisa, o remédio que precisa e assim por diante. Peçamos ao Senhor ressuscitado que esteja presente entre nós, alimentando a nossa família, a nossa comunidade, a nossa igreja de esperança. Peçamos ao Senhor ressuscitado que seja essa luz, esse farol que ilumina o nosso caminho, a nossa existência. E, caro Padre Sandro e todos que nos acompanham, coloquemos-nos nesse caminhar pascal de vida nova, de alegria, de confraternização, mas de muita fraternidade e de muito acolhimento ao nosso irmão, à nossa irmã, principalmente aquele que mais precisa. O tempo hoje transcorreu rápido demais. Dom Nelson, o tempo passou e a gente nem sentiu. Já estou indo para as suas palavras finais e a sua bênção neste domingo de Páscoa e mais um domingo que estamos juntos, caminhando e subindo a montanha da exegese, da partilha, de toda a configuração das leituras litúrgicas de hoje. O que é que o senhor pode partilhar de a sua bênção final? E para todos as bênçãos copiosas de Deus, com os votos de um tempo pascal repleto de luz, de paz, de alegria, dessa grande certeza que reside no nosso coração, que Cristo ressuscitou, Cristo vive e Ele nos acompanha na nossa vida, revigorando a nossa existência. Recebam então, meu irmão e minha irmã, as bênçãos copiosas de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Está terminando mais um domingo. Você que me acompanhou em todo o estado da Paraíba pela Band Arapuã, você que está comigo pelo YouTube, mais de 400 mil inscritos no nosso canal. No Instagram, mais de 1 milhão de pessoas nos seguindo. E pela Rádio Consolação FM 92.3 FM. Um excelente domingo. A gente se encontra 11 horas
lá na Consolação hoje, a gente celebrando, minha gente, essa ressurreição de Cristo. E 9 horas, na Basílica de Nossa Senhora das Neves. Um domingo sem missa é uma semana sem Deus. Especialmente nesse domingo da ressurreição, a gente vai se encontrar. Um beijo no coração. Jesus Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Aleluia!